Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis, presidente da CCJ da Câmara, comentou as convocações de empresários à CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. A deputada lamentou a baixaria e o desrespeito contra os empresários. Falando sobre o empresário Luciano Hang, a deputada apontou: um empresário que gera empregos, ajuda o país, sendo questionado por pessoas que são investigadas por desvios na saúde. Bia Kicis falou também sobre a convocação do empresário Otávio Facuri e afirmou: sinceramente, ele foi muito desrespeitado, uma coisa horrorosa. A deputada explicou que não pôde comparecer pessoalmente e manifestou seu apoio ao empresário. Segundo a deputada, assim como no caso de Hang, os senadores do comando da CPI só tinham narrativas contra Facuri, um empresário honesto, íntegro e de bom coração que ajuda o Brasil. Os dois empresários foram convocados à CPI, que deveria investigar corrupção com recursos destinados ao enfrentamento da pandemia, por terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Com base em narrativas criadas pela velha imprensa e aceitas como provas pela CPI por ministros das Cortes Superiores, os empresários foram alvo de uma devassa com inúmeras violações de direitos fundamentais. A Folha Política também é alvo dessa perseguição contra empresários conservadores. Toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com o apoio e respaldo do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é presidente do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe qualquer valor pelo Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix, ajude@folhapolitica.org. A gente tem trabalhado muito, aprovado projetos importantes. É que sempre a gente acaba comentando mais as coisas ruins, as coisas difíceis, os riscos que a gente corre, mas aqui nesse espaço a gente fala dos aspectos positivos também. Isso é muito importante, viu, pessoal? Na quarta-feira, dia 29, foi o dia do depoimento do Luciano Hang na CPI. Aí vocês viram o que aconteceu, foi aquele bate-boca, aquela baixaria, ele sendo desrespeitado, pressionado, tratado como um bandido. Quer dizer, um empresário que gera, só ele, 22 mil empregos no Brasil, que contribuiu com 5 milhões de reais para ajudar em compra de medicamento para a saúde durante a pandemia, e 1 milhão de reais para doar, acho que foram 250, né? Ou 200 respiradores, acho que foram 200 respiradores que ele doou com 1 milhão de reais. Ele tem que responder a pessoas que, na verdade, deveriam responder, que são acusadas, que são de desviar verba da saúde. Então, assim, é uma vergonha, é uma coisa que só acontece no Brasil. Mas o Luciano Hang, ele saiu de lá, né, mais mito do que entrou, né? Nas redes só deu Luciano Hang, foi uma loucura. Ele deu um show, como estão dizendo aqui, o Passos está falando, ele deu um show na CPI, isso é a mais pura verdade. Inclusive, eu estive lá pessoalmente, nesse dia, na quarta-feira, eu estava na CCJ a manhã toda. Quando acabou a CCJ, lá por umas 3 da tarde, eu fui até o Senado para ficar lá e dar uma força ali para o Luciano Hang, né? Ele deu um show, realmente ele deu um show. Bom, todo mundo acompanhou, né, gente? Não tem nem o que falar. Ainda passou o videozinho, ainda fez propaganda da Havan, né? Assim, a gente assistiu, inclusive colocaram a mãe dele, né, assim, a morte da mãe dele em questão, em foco, quer dizer que ele era um filho que não tratou bem da mãe, desalmado, um absurdo. Aí ele começou contando a história dele, que é de arrepiar,
né? Também, na quinta-feira, foi dia do empresário, meu amigo, Otávio Facuri, comparecer perante a CPI da Covid também, né? Ele foi com habeas corpus, concedidos pelo ministro Dias Toffoli. Ele poderia ficar em silêncio, mas ele quis enfrentar tudo, ele quis falar, e ele respondeu a todas as perguntas, e sinceramente, ele foi muito desrespeitado também, uma coisa horrorosa. Na quinta-feira eu não pude ir pessoalmente, eu fiquei acompanhando tudo à distância, né, de uma forma remota, mas me comunicando tanto com os senadores, né, como com deputados, porque vocês sabem que eu fiz a cirurgia no pé, que eu fiquei um mês de cadeira de rosa, agora que eu tô voltando a andar, e na quinta-feira de manhã eu participei de um evento na Força Aérea, e nós ficamos 4 horas na base aérea, andando, entramos em avião, para conhecer avião da Embraer, foram 4 horas e estava muito abafado aqui em Brasília, e eu me senti mal, né? Tive que voltar para casa, de lá eu iria direto para a CPI, não pude ir, tive que vir para casa, ficar com o pé para cima, estava muito inchado, não podia mais andar, tive que desmarcar todos os meus compromissos que eu tinha até de noite, inclusive na OAB, que eu já tinha comprometido a fazer parte da mesa, lá tive que desmarcar tudo, mas fiquei o tempo todo acompanhando o Otávio, e quando acabou, eu imediatamente telefonei para ele, convidei ele para vir aqui para minha casa, ele veio, a gente conversou, trocou impressões, e eu fiz questão de deixar muito claro o meu apoio, e ele acabou participando dos Pingos nos Is, e eu participei junto com ele, ao lado dele, que é para deixar muito claro o apoio, porque foi ruim, que não foi, né, só foi o deputado Guiga Peixoto, foi até lá, o Giga, que é de São Paulo, do PSL, ele foi pessoalmente dar uma força para o Otávio, mas a maioria dos deputados não estava em Brasília nesse dia, assim, do nosso grupo que apoia o Otávio, né? Muitos estavam viajando. Então, acabou que teve gente que falou, por que ninguém foi dar uma força para o Otávio? Os senadores estavam lá, falaram, né? Então, o senador Marcos Rogério foi o que fez as defesas mais contundentes em favor do Otávio, o senador Jorginho Mello também falou, o senador Reins também falou, o senador Eduardo Girão também falou, né? Mas o Marcos Rogério realmente foi o que mais se destacou na defesa ali que ficou realmente ali de defensor, né? E sim, defendendo aquelas bolas quadradas que vinham dos senadores para cima do Otávio, que era uma coisa horrorosa. Ainda bem que o Otávio também estava muito bem acompanhado de advogados, excelentes advogados, inclusive um ex-desembargador criminal que não permitiu, né, abusos que estavam sendo feitos contra ele, né? O Renan estava desvirtuando as coisas que ele falava para criar uma narrativa, o advogado dele imediatamente interferiu, acabando com a graça deles. Então, ainda bem que ele estava também muito bem assistido, né? E fica aqui meu abraço de novo para o meu querido amigo Otávio Facuri, um empresário honesto, íntegro, que a única coisa que ele faz é ter bom coração, e é uma pessoa que ajuda todo mundo, né? Ele ajuda o Brasil, ajuda todo mundo. É aquele empresário que não tem problema em ajudar as pessoas, né? Ajudou muita gente na época da campanha, né, assim, os mais amigos, mais chegados, ajudou até alguns, depois ele se arrependeu também, né, que se mostraram verdadeiros traíras, mas ele continua firme, apoiando o presidente, apoiando as causas conservadoras, apoiando todos nós, né, que somos pessoas de direita que estamos lutando pelo nosso Brasil, tá? Olha, fiquei muito feliz de estar nessa CPI. Aliás, falaram tanto de mim durante essa CPI que eu tinha que chegar. E eles fizeram com que eu estivesse hoje aqui, de coração aberto, sem habeas corpus, podendo falar a verdade e somente a verdade. O que eles tinham contra mim eram narrativas, que quase que é mentiras, né? Narrativas é igual a mentiras, e nada se sustentou. Derrubamos cada pergunta com respostas verdadeiras, né? Quem não deve, não teme. Então, agradeço que a oposição, Jorginho, né, fez questão
de me chamar, diria uma coisa para eles: deram 2 dias no pé, não é o pé só, pegaram e pá, né? Atiraram no próprio pé. Obrigado, pessoal, por me chamar. Foi uma boa que o Brasil foi transmitido. Vai lá, ele não pagou nem os comerciais da CNN que transmitiu ao vivo. Veja bem, isso é o que gente boa proporciona. Ele teve a oportunidade de demonstrar para o Brasil, para Santa Catarina, para o Brasil inteiro, quem é o Luciano, qual é a preocupação dele, mesmo com a dor da sua mãe que partiu, a dona Regina, mas ele está aqui firme e forte para não deixar a mentira virar verdade. Porque fica falando, fica martelando e vira verdade. Não deixou nenhuma pergunta sem resposta, irritou, a gente viu que eles estavam nervosos. Em vez de estar nervoso o Luciano, mas é aquela história, quem conta a verdade não precisa combinar, pode falar em qualquer campo, em qualquer canto, que vai falar a mesma coisa. Então eu, como catarinense, fiquei muito orgulhoso dele, um dos melhores depoimentos da CPI.